Bem-vindo a mais uma história envolvente no canal Ecos de Aventura. Hoje, você será levado para o interior do Brasil, onde duas famílias rivais sustentam uma disputa que atravessa gerações. Em meio a esse cenário de intriga e vingança, um amor proibido surge, desafiando todas as expectativas. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa intensa, onde cada decisão pode mudar destinos e cada segredo pode transformar vidas. A pergunta que paira no ar é: será que o amor pode mesmo superar todos os obstáculos? Ou o peso do passado será mais forte que os sonhos de um futuro juntos? O sol nascia preguiçoso sobre a cidadezinha de São Vicente, com suas ruas de paralelepípedo ainda vazias e a brisa da manhã soprando pelos casarões antigos que pertenciam às famílias Montenegro e Castro. A rixa entre eles não era novidade, de histórias de traições, terras roubadas e até brigas violentas já haviam marcado a vida de muitos. Para os moradores, era uma batalha sem fim, passada de pai para filho como uma sina inevitável. Quem nascia Montenegro ou Castro já sabia que não haveria trégua, e amizades entre as duas famílias eram impensáveis. Nesse cenário carregado de rancor, Lucas Montenegro, um jovem de espírito livre, sempre se sentiu sufocado pelas expectativas que sua família colocava sobre ele. Aos 26 anos, ele se via preso entre a tradição e o desejo de escrever a própria história. Certo dia, após uma discussão com seu pai sobre a administração das terras, Lucas decide espairecer e vai para uma festa local na praça da igreja, um lugar onde ele sabia que, por algumas horas, poderia escapar dos fardos que carregava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela Castro enfrentava dilemas semelhantes. Linda e determinada, Isabela era uma jovem que sonhava com algo além das disputas e obrigações familiares. Contra a vontade dos pais, decidiu ir à mesma festa. Ela queria sentir a vida pulsar de verdade, mesmo que por uma noite. O que ela não imaginava era que, ao se perder entre as luzes e as músicas da praça, cruzaria seu caminho com um homem cujo nome e sobrenome poderiam trazer o caos para sua vida, mas, naquele momento, tudo o que importava era a atração irresistível que sentiu assim que seus olhares se cruzaram. Lucas estava encostado em um dos quiosques da praça, observando as pessoas dançarem, quando seus olhos encontraram os de Isabela. A intensidade daquele momento foi imediata e avassaladora. Por um segundo, parecia que o barulho ao redor desaparecera, e tudo o que restava era a presença magnética entre eles. Isabela desviou o olhar rapidamente, mas algo nela dizia que precisava entender o que aquela troca de olhares significava. A noite prosseguiu, e Lucas, intrigado, decidiu se aproximar. Ele a encontrou perto de um grupo de amigas, segurando um copo de vinho e rindo de algo que mal conseguia prestar atenção. Ao vê-lo, ela sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura. "Posso me juntar?" ele perguntou, com um sorriso leve, mas seguro. Isabela hesitou por um segundo, mas algo nela disse que seria impossível dizer não. "Por que não?" respondeu, tentando parecer indiferente, mas a faísca entre os dois já era inegável. A conversa entre eles fluiu de maneira tão natural que parecia impossível acreditar que eram desconhecidos. Eles falavam sobre seus sonhos, suas frustrações e o desejo de fugir das amarras que a vida impunha a ambos. Não havia menção aos sobrenomes, nem à história que os separava. Por aquela noite, eram apenas dois jovens conectados por algo maior do que eles podiam entender. A proximidade trouxe um calor desconhecido e, sem que percebessem, o tempo escorreu pelos dedos. Quando o relógio apontava quase 3 da manhã, Isabela percebeu que era hora de partir. Lucas, por sua vez, sentiu o impulso de não deixá-la ir, mas conteve-se, temendo parecer desesperado. "Posso te ver de novo?" ele perguntou, com um olhar que a fez estremecer. Ela hesitou, mas sorriu. "Quem sabe?" respondeu, deixando no ar uma promessa que nenhum dos dois sabia se seria cumprida. Na manhã seguinte, Isabela despertou com a mente ainda girando entre os eventos da noite anterior.
não conseguia afastar a imagem de Lucas dos pensamentos. Tudo nele parecia familiar e, ao mesmo tempo, um mistério irresistível. No entanto, assim que se lembrou de sua família, o peso da realidade a atingiu como um balde de água fria. Não havia espaço para um romance em sua vida, muito menos com alguém que ela mal conhecia. E se ele pertencesse ao lado errado da história? O medo e a dúvida começaram a se insinuar, mas, no fundo, algo nela desejava arriscar. Enquanto isso, Lucas enfrentava um dilema semelhante. De volta à fazenda dos Montenegro, ele se pegava sorrindo ao pensar em Isabela, embora uma inquietação o consumisse. Era raro encontrar alguém que o compreendesse de maneira tão genuína em tão pouco tempo. No entanto, havia uma sombra pairando sobre a lembrança dela. Algo no modo como ela falava e se comportava despertava uma suspeita que ele não conseguia nomear. Ainda assim, ele decidiu que precisava vê-la de novo, mesmo que fosse apenas para aplacar a dúvida. Lucas foi até a praça naquela mesma tarde, na esperança de encontrá-la. Porém, ao chegar lá, viu de longe que o inconfundível brasão dos Castro estava estampado no carro que Isabela entrava. Tudo fez sentido em um instante cruel. Ele estava apaixonado por uma Castro. O choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. O nome dela, o olhar dela, tudo se encaixava agora, como peças de um quebra-cabeça doloroso. O que havia sido uma noite mágica agora era um dilema impossível: seguir seu coração ou manter-se leal à sua família. A dúvida o consumia, e ele sabia que não teria respostas fáceis. Nos dias que se seguiram, Isabela e Lucas tentaram seguir com suas rotinas, mas o pensamento um do outro tornava tudo impossível. Isabela passava horas distraída, com o coração dividido entre o que sentia por Lucas e o medo do que sua família faria se descobrisse. Já Lucas, embora ciente das consequências, não conseguia se afastar. Algo mais forte do que a rivalidade entre as famílias o empurrava para ela, como se o destino brincasse de forma cruel com seus corações. Uma semana depois, incapaz de suportar o silêncio e a distância, Lucas decidiu arriscar. Ele mandou uma mensagem para Isabela, sugerindo um encontro secreto. A mensagem foi curta e direta, mas carregada de emoção: "Se você sentir o mesmo, me encontre na estrada velha ao pôr do sol." Isabela leu e releu aquelas palavras incontáveis vezes antes de tomar coragem. Sabia que, ao responder, estaria cruzando uma linha da qual não haveria volta. No entanto, seu coração já havia feito a escolha por ela. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, Isabela apareceu na estrada, com o coração acelerado e as mãos suando. Lucas já esperava, encostado em sua moto, com o mesmo sorriso de quem sabia que havia tomado a decisão certa. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão para ela, e Isabela, sem hesitar, segurou firme. Naquele instante, ambos compreenderam que não importava o que acontecesse a partir dali, e o que eles sentiam era mais forte do que qualquer tradição ou rivalidade. E assim, os dois partiram juntos naquela estrada deserta, sem saber o que o futuro lhes reservava, mas dispostos a desafiar o destino. Lucas e Isabela mantiveram seus encontros em segredo, sempre na estrada velha, longe dos olhares curiosos e das línguas afiadas da cidade. A cada encontro, o amor entre eles se aprofundava, e o peso da rivalidade familiar parecia cada vez mais distante. Lucas acreditava que, juntos, poderiam escapar do ódio que suas famílias cultivavam. Isabela, embora esperançosa, sabia que estavam pisando em terreno perigoso e que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Enquanto isso, a tensão entre as famílias Montenegro e Castro aumentava. Boatos de que algo estava acontecendo circulavam pela cidade, embora ninguém soubesse ao certo o que. Os Montenegro desconfiavam que Lucas escondia algo, e os Castro percebiam que Isabela estava distante, sempre com a mente em outro lugar. Ambos os jovens começaram a sentir o peso das mentiras que contavam para manter o romance vivo.
Por mais que desejassem fugir, sabiam que não poderiam esconder a verdade para sempre. Em um de seus encontros, Lucas segurou as mãos de Isabela e fez uma promessa: "E nós vamos sair daqui. Eu não vou deixar que ninguém nos separe." Isabela sorriu, mas uma sombra de preocupação passou por seu rosto. "E se eles descobrirem antes?" "Lucas, você sabe o que pode acontecer", e ele a interrompeu com um beijo suave, tentando afastar seus medos. Mas, por dentro, ambos sabiam que o tempo estava contra eles e que a revelação do relacionamento era inevitável. A dúvida agora era: o amor deles seria suficiente para sobreviver à tempestade que se aproximava? Naquela noite, a tempestade que tanto temiam começou a se formar. Durante um jantar na casa dos Castro, Isabela foi questionada por seu pai, Alfredo, sobre suas frequentes ausências. Ele era um homem rígido e controlador, incapaz de admitir qualquer insubordinação. "Onde você tem estado, Isabela?" "Andando com quem?" perguntou, o olhar carregado de desconfiança. Isabela tentou disfarçar com uma mentira improvisada, mas Alfredo conhecia bem a filha. Seus instintos diziam que havia algo errado, e ele prometeu a si mesmo que descobriria o que era. Enquanto isso, Lucas também sentia o cerco se fechar. Seu pai, Geraldo Montenegro, estava cada vez mais pressionado pelos negócios da família e começava a desconfiar do comportamento errático do filho. Lucas mal participava das reuniões sobre as terras, evitava os jantares de família e passava muito tempo fora, sempre com desculpas mal ensaiadas. "Você anda distraído, Lucas." "Quem é ela?" Geraldo perguntou, com a voz cortante. Lucas tentou se esquivar, mas o pai sabia como ler nas entrelinhas. A sensação de que algo estava prestes a explodir começava a consumi-lo. No entanto, Isabela e Lucas se recusavam a desistir. Decidiram marcar mais um encontro, talvez o último antes de serem descobertos. Dessa vez, não seriam apenas juras de amor sussurradas ao luar, e eles sabiam que precisariam tomar uma decisão definitiva sobre o futuro. Isabela chegou à estrada com o coração pesado, e Lucas esperava com um olhar sério, mas determinado. "Não temos mais tempo, Isa. Precisamos fugir." Ela hesitou, o peso da responsabilidade apertando seu peito. Mas, naquele momento, compreendeu que, por mais difícil que fosse, o amor deles merecia uma chance. E, segurando firme a mão dele, Isabela murmurou: "Vamos juntos. Se você chegou até aqui, é porque essa história já conquistou seu coração. Agora, queremos saber o que você acha que acontecerá com Lucas e Isabela. Deixe sua opinião nos comentários e continue com a gente nessa jornada. Inscreva-se no canal Ecos de Aventura e ative o sininho para não perder a próxima parte dessa emocionante história." O plano era simples, mas arriscado. Lucas e Isabela fugiriam durante a madrugada, levando apenas o essencial. Seguiram para a estação de trem mais próxima, onde acreditavam que poderiam desaparecer entre as cidades maiores. O coração de ambos batia acelerado, enquanto a lua iluminava o caminho silencioso pela estrada de terra. Não havia volta agora. A decisão de partir era definitiva. O futuro parecia incerto, mas estarem juntos era a única certeza que precisavam naquele momento. No entanto, o destino tinha outros planos. Na mesma noite, Alfredo descobriu o envolvimento de Isabela com Lucas. Uma vizinha fofoqueira havia visto o casal na estrada velha e não demorou a espalhar a notícia. Enfurecido, Alfredo convocou seus capangas e prometeu que Isabela jamais fugiria com o Montenegro. Enquanto isso, Geraldo Montenegro também foi alertado por um informante da família. A rivalidade se inflamou de vez, e ambos os lados estavam dispostos a tudo para impedir que o casal fugisse. O cerco se fechava, e o relógio corria contra Lucas e Isabela. Quando chegaram à estação, já era tarde demais.
Os capangas dos Castro estavam por toda parte, vigiando cada plataforma. Lucas e Isabela trocaram olhares desesperados, mas sabiam que precisavam ser rápidos. A fuga não seria fácil, mas a coragem que sentiam um pelo outro era maior do que o medo. Sem pensar duas vezes, Lucas segurou a mão de Isabela e, com um último olhar determinado, sussurrou: "Vamos achar um jeito, custe o que custar." Eles se esgueiraram pelas sombras, tentando evitar serem vistos, mas sabiam que estavam a um passo de serem descobertos. Enquanto Lucas e Isabela corriam pelas sombras da estação, a adrenalina corria em suas veias como um rio indomável. Os passos dos capangas ecoavam pelos corredores, e cada som parecia um aviso de que o tempo deles estava acabando. Lucas avistou um trem de carga parado, com as portas de um vagão abertas. Era uma oportunidade arriscada, mas era a única chance. "Vamos!" Ele puxou Isabela para dentro do vagão, e juntos se esconderam entre caixas e sacos de grãos. O trem apitou, e lentamente começou a se mover. Um alívio temporário percorreu seus corpos, mas ambos sabiam que a jornada estava longe de terminar. Do lado de fora, Alfredo e Geraldo recebiam as notícias de que o casal havia escapado por pouco. A humilhação de terem sido enganados por seus próprios filhos transformou a rivalidade entre as famílias em ódio declarado. Ambos juraram que trariam Lucas e Isabela de volta, cada um à sua maneira. Alfredo, furioso, ofereceu uma recompensa a quem desse informações sobre o paradeiro deles, enquanto Geraldo, tomado por um senso de honra ferida, prometeu trazer Lucas de volta nem que tivesse que caçá-lo pessoalmente. Dentro do vagão, Isabela encostou a cabeça no ombro de Lucas, tentando afastar o medo que a rondava. "Será que algum dia poderemos viver em paz?" perguntou, com a voz embargada. Lucas segurou sua mão com firmeza e a olhou nos olhos. "Se estivermos juntos, nada mais importa." O trem continuava seu caminho pela noite, levando-os cada vez mais para longe de São Vicente. Mas, mesmo distantes, eles sabiam que as promessas de seus pais eram tão implacáveis quanto a própria rivalidade que tentavam deixar para trás. E que, mais cedo ou mais tarde, precisariam enfrentar as consequências de suas escolhas. O trem seguiu por várias horas, e o casal se manteve em silêncio, embalado pelo som rítmico das rodas contra os trilhos. Quando o dia começou a nascer, a paisagem mudou para campos abertos e pequenas vilas espalhadas pelo caminho. Lucas e Isabela sabiam que não poderiam permanecer no vagão por muito tempo. Ao avistarem uma pequena cidade à beira da linha férrea, decidiram que seria o local ideal para descer e recomeçar. Chegaram a Guariba, um lugar simples e acolhedor, onde esperavam passar despercebidos. Alugaram um quarto em uma pousada barata e começaram a traçar planos para o futuro. Lucas conseguiu um trabalho temporário em uma oficina mecânica, enquanto Isabela encontrou ocupação em uma padaria local. As semanas seguintes foram um sopro de esperança. Eles finalmente experimentaram o gosto da liberdade, longe das imposições familiares. Pela primeira vez, sonhavam com uma vida simples, onde o amor pudesse florescer sem restrições. Entretanto, o perigo ainda os rondava. Os capangas de Alfredo e Geraldo estavam espalhados pelo interior, em busca de qualquer pista. E não demorou para que alguém percebesse a presença de dois jovens desconhecidos em Guariba. O boato logo chegou aos ouvidos dos Montenegro e dos Castro. A paz que Lucas e Isabela haviam encontrado estava com os dias contados. O amor que construíram ali seria suficiente para enfrentar a nova tempestade que se aproximava? Ou mais uma vez seriam forçados a fugir, deixando para trás tudo o que haviam começado a construir? A tranquilidade de Guariba começou a se desfazer quando Lucas e Isabela perceberam que estavam sendo observados. Pequenos sinais os alertaram, olhares curiosos demais, perguntas insistentes de estranhos e a sensação inquietante de que a qualquer momento seriam descobertos. Lucas sabia que o tempo estava contra eles e que não poderiam se acomodar por muito mais tempo.
Precisamos partir antes que nos encontrem, ele sugeriu, mas Isabela sentia o cansaço de uma vida em fuga. Não podemos correr para sempre, Lucas, e precisamos lutar por nós. Enquanto isso, a sombra de Alfredo Castro e Geraldo Montenegro se aproximava rapidamente. Ambos haviam descoberto a localização de seus filhos e estavam determinados a trazê-los de volta, não por amor, mas por orgulho e vingança. Os capangas foram enviados para Guariba, com ordens claras, de encontrar Lucas e Isabela e trazê-los, vivos ou não. A rivalidade entre as famílias agora não era mais apenas uma disputa por terras ou poder, mas uma questão de honra. A tensão entre os dois lados havia atingido o ponto de ebulição. Na noite anterior à sua fuga planejada, Lucas e Isabela tiveram um momento de rara paz. Sentados sob o céu estrelado, trocaram juras de amor eterno, sabendo que o futuro seria incerto, mas desejando acreditar que poderiam sobreviver juntos. Lucas abraçou forte, como se quisesse protegê-la do mundo. Seja o que for, eu estarei com você até o fim, prometeu. E, naquele instante, Isabela soube que, independentemente do que acontecesse, ela jamais se arrependeria de ter escolhido o amor. Amanhã, porém, o destino voltaria a testá-los. A manhã seguinte chegou com uma tensão no ar que Lucas e Isabela não podiam ignorar. Prepararam-se para partir discretamente, carregando apenas uma pequena mochila cada um. No entanto, ao deixarem a pousada, perceberam que não estavam sozinhos. Dois homens de olhar sombrio, claramente capangas de Alfredo Castro, os esperavam na entrada. Sem hesitar, Lucas puxou Isabela pela mão e correram pelas ruelas de Guariba, tentando despistá-los. O casal encontrou refúgio em um armazém abandonado na periferia da cidade. Lá, tomaram um momento para recuperar o fôlego e pensar em um novo plano. Eles estão mais perto do que imaginávamos, murmurou Lucas, preocupado. Isabela, ofegante, apertou sua mão. Precisamos ser mais rápidos que eles. Se ficarmos juntos, podemos vencer. A determinação nos olhos dela deu a Lucas a força que precisava para continuar lutando. Enquanto isso, Alfredo e Geraldo estavam a caminho de Guariba, cada um liderando sua própria comitiva. A rivalidade entre os dois homens se intensificava, e a obsessão em encontrar seus filhos os cegava para as consequências. Quando finalmente chegassem, não haveria mais espaço para negociações ou acordos. O reencontro entre as duas famílias prometia ser o estopim de uma guerra pessoal, com Lucas e Isabela bem no meio do conflito. O amor deles sobreviveria ao caos que se aproximava? Ao anoitecer, Lucas e Isabela sabiam que não poderiam permanecer escondidos por muito tempo. Decidiram fugir por uma estrada pouco usada que cruzava as colinas ao redor de Guariba. Pegaram uma moto velha que Lucas conseguiu na oficina onde trabalhava e partiram, com o vento frio da noite cortando seus rostos. Enquanto deslizavam pela estrada deserta, Isabela o abraçou com força, como se, ao segurá-lo, pudesse afastar o medo crescente de serem pegos. Os pais de ambos, Alfredo e Geraldo, chegaram à cidade logo depois. O reencontro foi tenso e inflamado, com acusações mútuas e ameaças veladas. A obsessão em recuperar seus filhos havia transformado o orgulho familiar em um desejo de destruição. Cada um enviou mais homens pelas estradas e fazendas vizinhas, determinados a encontrar o casal antes que escapassem de vez. Era como se a disputa entre as duas famílias atingisse o ponto de não retorno. Enquanto o casal seguia pela estrada sinuosa, um farol apareceu no retrovisor, era um dos capangas, implacável em sua perseguição. Lucas acelerou, mas sabia que a moto velha não teria chance contra um carro mais potente. Isabela sentiu o desespero subir a garganta, mas tentou manter a calma. Confie em mim, sussurrou Lucas, desviando bruscamente por um atalho que conhecia. A moto tremeu nas curvas apertadas, mas ele manteve o controle. Atrás deles, o carro perdeu a pista e saiu derrapando, caindo em uma vala.
Por um instante, estavam a salvo. No entanto, sabiam que a estrada ainda era longa e cheia de armadilhas. Depois de escapar por um triz, Lucas e Isabela finalmente chegaram a um ponto onde a estrada se dividia em duas direções. Pararam por um momento, a moto ainda rugindo baixo, enquanto analisavam suas opções. À esquerda, o caminho os levava a um pequeno vilarejo, mas era mais provável que fossem encontrados ali. À direita, havia uma floresta densa e perigosa, mas que lhes oferecia maior chance de se esconder. Sem hesitar, escolheram a floresta. Não temos outra escolha, disse Lucas, acelerando mais uma vez enquanto a escuridão das árvores os envolvia. Dentro da mata, o ar era úmido e o som dos galhos estalando sob as rodas da moto fazia ecoar um silêncio opressivo. A escuridão parecia esmagá-los, mas o amor que compartilhavam os mantinha firmes. Não tinham certeza de onde aquela trilha levaria, mas a sensação de liberdade ainda vibrava em seus corações. O tempo que passavam juntos, mesmo em perigo, parecia mais valioso do que uma vida inteira de segurança nas sombras de suas famílias. Enquanto seguiam pela trilha estreita, o destino se revelava traiçoeiro. Alfredo e Geraldo, movidos por ódio e orgulho, estavam cada vez mais próximos. Seus capangas cercavam a área, rastreando cada pista que encontravam. A floresta que parecia um refúgio também se tornava um labirinto sem saída. Lucas e Isabela sabiam que não poderiam continuar fugindo para sempre. Era hora de decidir se continuariam correndo ou enfrentariam de vez o que tanto temiam. Enquanto avançavam pela floresta, a tensão aumentava a cada passo. A moto não podia mais seguir pelas trilhas estreitas, forçando Lucas e Isabela a escondê-la atrás de uma rocha e seguir a pé. O silêncio da mata era quase absoluto, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e pelo som das respirações pesadas. Com o coração acelerado, os dois sabiam que o confronto era inevitável. Não poderiam fugir para sempre. Isabela apertou a mão de Lucas, e ele retribuiu o gesto, como uma promessa silenciosa de que enfrentariam tudo juntos. Subitamente, o estalo de um galho os fez paralisar. Entre as sombras da floresta, surgiram homens armados, capangas enviados por Alfredo e Geraldo. Aqui termina a brincadeira, um deles murmurou, avançando lentamente. Lucas posicionou-se na frente de Isabela, disposto a protegê-la a qualquer custo. O tempo pareceu parar, e naquele instante todas as emoções que viveram juntos passaram diante de seus olhos. Eles sabiam que o amor que haviam construído não seria esquecido, não importava o que acontecesse a seguir. Mas o inesperado aconteceu. Antes que qualquer um dos capangas pudesse agir, a voz de Alfredo ecoou entre as árvores. Deixe-os, ele ordenou. Pouco depois, Geraldo Montenegro também apareceu. Por um momento, pai e filho, ficaram frente a frente. O ódio estava lá, mas também algo mais profundo, enterrado sob camadas de orgulho e mágoa. Os dois patriarcas se entreolharam, e em vez de gritar ou ameaçar, simplesmente abaixaram suas armas. Algo havia mudado. Talvez não fosse redenção completa, mas era um começo. O silêncio na floresta era ensurdecedor, enquanto os dois jovens tentavam entender o que acabará de acontecer. Alfredo e Geraldo se encaravam, ambos imersos em um conflito interno que pareciam finalmente reconhecer. O peso de anos de rivalidade, disputas e orgulho começava a se esfacelar diante deles, ainda que nenhum dos dois admitisse abertamente. Por mais que quisessem manter o controle, perceberam que o amor entre Lucas e Isabela era inquebrável. A guerra entre as famílias já não fazia sentido. Vai, Lucas. Leve ela daqui, disse Geraldo, quebrando o silêncio. A voz do patriarca Montenegro era pesada, mas sincera. Lucas segurou a mão de Isabela com mais força, um brilho de alívio misturado com desconfiança passando por seus olhos. Alfredo, por sua vez, nada disse, apenas acenou com a cabeça, resignado,
como se entregasse sua filha para algo maior que ele mesmo. As palavras não foram necessárias para que ambos compreendessem que aquele era o fim da linha para a rivalidade. Lucas e Isabela partiram sem olhar para trás, os corações aliviados, mas ainda em ritmo acelerado. A estrada que antes parecia cheia de incertezas agora se abria como uma promessa de liberdade e esperança. Pela primeira vez, podiam respirar sem medo, livres das correntes que suas famílias haviam forjado. Sabiam que ainda enfrentariam dificuldades, mas também sabiam que, juntos, poderiam superar qualquer coisa. E assim, ao saírem da floresta de mãos dadas, entenderam que haviam vencido o destino, não com violência ou vingança, mas com a força do amor. Com a floresta ficando para trás, Lucas e Isabela seguiram viagem pela estrada que se abria diante deles. O ar fresco da manhã tocava seus rostos, e o horizonte parecia infinito, como uma tela em branco esperando para ser pintada por eles. Encontraram refúgio em uma nova cidadezinha, onde ninguém sabia seus nomes, suas histórias ou o peso das rivalidades familiares. Era uma chance de recomeçar, de escrever um futuro onde o amor não precisasse ser escondido ou negado. Aos poucos, a vida simples que sempre sonharam começou a se materializar. Lucas encontrou trabalho em uma pequena oficina, enquanto Isabela abriu um café modesto, atraindo moradores com sua simpatia e dedicação. Os fantasmas do passado já não os perseguiam, e a paz que tanto almejaram finalmente era real. Apesar das cicatrizes que carregavam, estavam mais fortes do que nunca, certos de que o caminho trilhado juntos havia valido cada desafio. O amor deles, nascido no meio de uma guerra familiar, transformou-se em uma chama eterna que nem o tempo poderia apagar. A promessa de nunca desistirem um do outro os guiou, e juntos construíram uma vida de sonhos realizados. Ao final de cada dia, ao se deitarem lado a lado, sabiam que a jornada até ali havia sido difícil, mas necessária. Afinal, eles não eram apenas amantes rivais, eram a prova viva de que o destino pode ser mudado pela força do amor. E assim termina mais uma história no Ecos de Aventura, onde o amor mostrou ser mais forte que as barreiras do ódio e da rivalidade. Obrigado por ter acompanhado a jornada de Lucas e Isabela até o fim. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu comentário. Queremos saber sua opinião. Cada feedback de vocês nos inspira a trazer novas histórias emocionantes para o canal.